E a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que até o momento mais de 95% dos criminosos mortos na mega operação da semana passada tinham ligação com o Comando Vermelho. Dos 115 faccionados, 97 apresentavam histórico de crimes relevantes e 59 possuíam mandados de prisão em aberto. Segundo o governador Cláudio Castro, esses dados reforçam o início de um grande processo de combate ao crime organizado aqui no Brasil. Já o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, afirmou que os criminosos só foram mortos pois reagiram à abordagem policial. Passar para o Luiz Felipe Dávila, que é um dado muito relevante, né, Dávila? 115 mortos na operação tinham ligação com o crime organizado. Essa é uma informação muito relevante que também joga pelo ralo, por terra, na lata do lixo, muitas das defesas que foram feitas logo após a operação. 1 minuto e meio. Não há dúvida, quem morreu foram criminosos, bandidos, narcotraficantes, terroristas. E, neste sentido, é preciso aplaudir a polícia, que fez um ótimo trabalho de inteligência. Certamente, a operação foi desencadeada quando eles entenderam que essa concentração de criminosos, terroristas perigosos estavam ali e era possível encurralá-los naquele momento e partir para o confronto. Então, nesse sentido, foi exitoso. O que eu digo que não é exitoso é a recuperação do território, de novo, Canhato, porque isso aconteceu. O Estado esses dias está lá. Bom, amanhã a polícia sai de lá, os Comando Vermelho volta para o lugar. Esse é o problema. Qual é a estratégia para recuperar território controlado pelo crime organizado? E isto faz parte desta ação que nós precisamos para desmantelar o crime organizado. O que está sendo feito, por exemplo, em parceria com Polícia Federal, COAF, Receita Federal, para desmantelar a movimentação financeira? O que está sendo feito no sentido de dar mais poder à polícia em atuar e não, como aconteceu no passado, por causa da DPF 635, coibir a polícia de policiar e ocupar território? Então, tudo isso mostra, Canhato, não é a única forma de mensurar o sucesso, a ação que combateu esses criminosos, que ela foi exitosa. Mas é o dia seguinte, é o day after. O que nós vamos fazer para recuperar o território que estava nas mãos do crime organizado? Como é que o Estado vai voltar a ocupar esse território e fazer valer a lei do país e não a lei do crime? Por isso, é fundamental que este esforço da classe política hoje, junto com esta aprovação da opinião pública à operação no Rio de Janeiro, sirvam como estímulo para enfrentarmos de verdade e não ficar trocando apenas acusação política e lacração. Seria ótimo se você, que nos acompanha, TV, rádio, internet, se você puder, participe da nossa enquete. Queremos saber como você avalia a situação que envolve a mudança de nomenclatura para quem participa de facção criminosa. Passar de facção para grupo terrorista. Isso aumentaria bastante as penas. Vote na nossa enquete em jovempan.com.br. Recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede de rádio. Seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan, as análises dos assuntos mais importantes do dia com os nossos comentaristas Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila e também o Cristiano Beraldo. Beraldo, esses números que foram divulgados pela Polícia do Rio de Janeiro, 121 pessoas morreram na operação. 4 bravos policiais, então 117 civis. Desses 117, 115 tinham alguma ligação com o crime organizado contra a facção Comando Vermelho. Isso eu acho que reforça o sucesso, né? A eficiência da operação realizada na semana passada, não? Sem dúvida alguma. A operação foi extremamente bem sucedida e agora a gente precisa encarar a realidade. Primeiro, essas 117 baixas na estrutura do Comando Vermelho não são suficientes para desestruturar, para desorganizar essa facção criminosa. Então, hoje, esses aí já foram substituídos por outros, né? Então, quando você olha do ponto de vista do poder público, existem 2 formas de você fazer que, na verdade, elas acabam se complementando.
Uma coisa é você fazer o combate, né? Então você coloca as tropas na rua, vamos supor que não houvesse, por exemplo, nenhuma reação contrária do governo federal ou do Supremo Tribunal Federal e da própria imprensa, parte da imprensa que tem feito um desserviço ao demonizar a ação da polícia. Então, mas vamos supor que houvesse liberdade plena para que o governador do estado pudesse agir de forma efetiva e contínua. Ele conseguiria, ao longo do tempo, né, através do trabalho da polícia, impor uma nova realidade a esse ambiente do crime, que o crime parou de valer a pena. Então, aquelas pessoas que estavam ali, sobretudo o impacto primeiro naquelas camadas mais baixas, aquelas pessoas que ainda não estão prosperando na cadeia de poder do crime, aquelas pessoas vão procurar outras coisas para fazer. Parou de valer a pena arriscar a sua vida para arrumar uns trocados. E aqui essa pressão vai subindo até que você consegue deixar essas forças criminosas bastante reduzidas. Só que aí você tem um outro problema que precisa se complementar no longo prazo a esse. Qual é o plano para você mudar a realidade daqueles ambientes, né? O David estava falando a questão da ocupação e tal, mas além da ocupação, como é que você vai proporcionar para aqueles jovens uma outra perspectiva de vida? Como é que você vai melhorar a dinâmica e funcionamento dessas favelas, desses bairros, para que haja ali uma vida civilizada, que as pessoas morem decentemente, andem por ruas organizadas, bem iluminadas, que tenham calçadas para as pessoas caminharem? Isso tudo vai impactando na forma como a pessoa vê o seu ambiente, aquele ambiente está ao seu redor. E, sobretudo, fundamentalmente, como é que você vai fazer com as escolas? As escolas precisam ter estruturas para não só o ensino, mas, sobretudo, para a prática de esporte. Essas crianças precisam ficar ocupadas desde o amanhecer do dia até o pôr do sol. Essas escolas precisam preparar esses jovens para o futuro. Isso vai acontecer na primeira leva? Não vai. Isso é um trabalho permanente de anos para que você transforme a realidade daquela região, daquele ambiente. Portanto, se não houver um compromisso de longo prazo, se não houver um projeto de longo prazo, se não houver um propósito de realmente recuperar e mudar a lógica de funcionamento dessas áreas que hoje estão comandadas pelo crime, você não conseguirá transformar aquela realidade e o crime vai sempre se reinventar em cima dessa pressão contrária gigantesca que existe sobre aqueles que ousam combater a bandidagem, atirar em quem puxa arma para a polícia e tentar restabelecer a ordem numa cidade absolutamente caótica como é hoje o Rio de Janeiro. Pois é, governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fala que essa mega operação, realizada na semana passada, marca o início de um grande processo de combate ao crime organizado. Mota, o que a gente precisa trazer e considerar sobre o início desse grande processo, mas levando em consideração esses dois aspectos, esses detalhes levantados pelo Beraldo e pelo Dávila. A substituição rápida que o crime organizado faz, né? Bom, 115 foram eliminados, recrutam 115 de algum lugar para substituir essas figuras em determinados postos. E também a questão geográfica, né, territorial, que foi levantada pelo Dávila, que é importante que a polícia e o Estado ocupem aquelas regiões, provavelmente atuando ali nessas duas comunidades, Alemão e também a comunidade da Penha, Mota. Nada disso vai acontecer enquanto as ideias certas não dominarem essa discussão, não entrarem no Estado brasileiro. Hoje, há pessoas no Estado que acham a situação das comunidades perfeitamente normal. Para elas, isso aí não é problema, é solução. Agora, quem tem o mínimo de bom senso percebe, o Brasil está à beira de uma falência institucional. Quem tem qualquer dúvida precisa assistir às cenas da operação do dia 28, que, aliás, são parecidas com cenas que o Rio de Janeiro, o Brasil, já viu muitas vezes. São cenas muito parecidas com a operação de ocupação do Morro do Alemão em 2007, quase 20 anos atrás. Agora, tem algumas coisas que
Canhoto, que a gente precisa frisar aqui. Eu vejo muitas vezes a discussão sobre operação tomando uma direção que não tem qualquer cabimento. Primeiro, essa operação ela foi realizada para cumprir mandados judiciais. Essa operação não foi para eliminar traficantes. Essa operação não foi para acabar com o tráfico de drogas. Eu vejo pessoas dizendo não adianta nada fazer isso, porque o tráfico de drogas continua. O tráfico de drogas existe em todo lugar do mundo. Então, a operação foi simplesmente para cumprir mandados judiciais. Quando a polícia chegou lá, encontrou um exército. O que vocês queriam que a polícia fizesse? Morresse? Entregasse as armas e se rendesse aos traficantes? Desse meia volta? Fingisse que não estava acontecendo nada? Não, olha, pessoal, disfarça, vamos embora, deixa os traficantes aí. A segunda coisa é que essa operação foi meticulosamente planejada pela polícia, com muita estratégia, com muita inteligência, né? A palavra preferida dos críticos. Então, a polícia precisa trabalhar com inteligência. Se a polícia estivesse trabalhando com burrice, haveriam dezenas de policiais mortos. Aconteceram 4 mortes, que é uma tragédia. Mas toda a operação foi baseada em inteligência. A polícia conduziu o conflito para uma área onde não havia casas. Senão vocês imaginam a quantidade de mulheres, crianças que teriam sido mortas nesse confronto? E o terceiro elemento é que a comunicação da polícia foi espetacular. Pela primeira vez, desde que eu acompanho o assunto de segurança pública, a narrativa do massacre não colou. Como colou, por exemplo, naquela operação do Jacarezinho, em que 21 criminosos foram mortos e a operação foi majoritariamente anunciada como um massacre. Dessa vez isso não colou. Mas não tenhamos ilusão. Enquanto o sistema de justiça criminal do Brasil continuar tratando o bandido como se fosse um coitadinho, mesmo que o governador fizesse uma operação como essa todos os dias, pouca coisa iria mudar, porque os incentivos para a atividade criminosa continuam aí. Dá para conectar a notícia da pesquisa a essas discussões que são feitas, né, Dávila? E também trazendo para análise aquele desafio para o poder público, que é a ocupação desses territórios onde o crime organizado hoje em dia domina. Qual é a prioridade? A questão número 1, quando a gente fala em uma operação bem-sucedida, a eliminação de muitos criminosos, de muitos integrantes de uma facção criminosa, e o day after, né? O que deve fazer o poder público no dia seguinte à operação? Tem aquele projeto do antigo governador do Rio de Janeiro, as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, e uma espécie de uma guarita que ficava ali com alguns policiais, e alguns entendiam que isso funcionava alguma coisa, que isso mudava a realidade daquela comunidade. Mas depois percebeu-se que não era bem assim. Qual é a saída, então, Dávila? A saída, Caniato, é ter uma política pública com um objetivo claro, uma estratégia cristalina para recuperar parte de qualquer território. Não precisa ser um... Veja só como isso acaba com o ceticismo e a desconfiança que as pessoas têm que tudo vai voltar ao normal. Nós já demos aqui hoje o exemplo do Plano Real. Nós demos o exemplo, por exemplo, da educação. Pegou um município pobre no interior do Ceará, chamado Sobral, e transformou ali num lugar assim que é exemplo de educação básica no Brasil. Todas as crianças bem informadas, alfabetizadas, acabam. Como é que consegue fazer isso? É essa mistura, pressão popular, governo atuando na ponta, continuidade de boa política pública, e transforma aquilo num caso. Esse caso de Sobral, no caso da educação, foi levado para vários estados, inclusive São Paulo. O ICMS educacional foi adotado em 13 estados brasileiros, hoje já está em mais de 17 estados brasileiros, um exemplo de uma única cidade. Então, é quase que um projeto piloto. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma comunidade, nós vamos ali reassumir, o Estado vai controlar, o crime não volta jamais,
vai ter bom serviço público, vamos reformar as escolas, ter bons professores, vamos fazer o Estado funcionar. Quando o Estado funciona, ganha a confiança da população. Ganhando a confiança da população, temos um exemplo para inspirar outras ações. Então, o que eu digo é, precisa ter o plano do dia seguinte, do day after, porque é isso que vai dar o bom exemplo. E o bom exemplo, Caniato, arrasta. Na hora que você consegue fazer isso num lugar, isso depois começa a virar política pública. É assim que nós temos uma coletânea de boas políticas públicas no Brasil, a despeito de um governo federal falido, de um Estado caro, corrupto e ineficiente. Você tem bolsões de políticas exitosas que acabam estimulando outros governadores, outros prefeitos a dar continuidade àquelas políticas públicas. Então, é preciso ter um plano, porque o único jeito que nós vamos vencer essa guerra é mostrando que é possível transformar a realidade em algum lugar. Pois é, inclusive pessoas da nossa audiência aqui dando alguns exemplos, inclusive o Jorge dizendo que o Brasil poderia copiar, ou pelo menos se inspirar nos projetos de urbanização das favelas das cidades de Bogotá e Medellín, na Colômbia. Obrigado pela participação, viu, Jorge? Mas você, Beraldo, a população, a gente viu há pouco naquela pesquisa, apoia a realização de novas operações, ainda que o resultado seja a eliminação desses traficantes. Só que os desafios vão além das operações, né, Beraldo? É preciso pensar como administrar esses espaços. As pessoas não querem o crime organizado instalado ali, mas assim como o Hamas se utilizava da população de Gaza para se proteger, os traficantes fazem a mesma coisa com a população de bem que vive nas comunidades, né, Beraldo? Exatamente. E isso a gente constata de forma muito evidente no noticiário do dia a dia, não precisa nem ter essas mega operações, não. E o Brasil, ele se tornou tão problemático, e o problema é tão grande, um problema gigantesco, até pelas dimensões do país, que não adianta a gente imaginar que uma solução única vai valer e vai resolver tudo. Não há varinha de condão que você, de repente, vai chegar, vai bater e pronto, tudo se resolveu. O Brasil, ele só tem solução se essas soluções forem pensadas de forma muito setorizada. Então, você tem que pegar o Rio de Janeiro, por exemplo, se hoje o foco é o Alemão, a Penha, enfim, você tem que pegar essas pequenas regiões e ali você estabelecer um plano. Mas, como eu disse, esse plano tem que envolver a parte de urbanização, você tem que ter uma parte educacional muito forte, você tem que ter um projeto econômico para aquela região. Afinal de contas, você vai colocar as crianças na escola. Aliás, tem que ser escola cívico-militar, inclusive, para que esses jovens aprendam o que é hierarquia, respeito, ter comportamento adequado. E a partir do momento em que elas saiam dessas escolas, que elas tenham preparo para fazer alguma coisa do ponto de vista profissional, para que elas entendam que há um caminho para que elas possam ter uma vida digna a partir de um trabalho honesto, para que elas mudem a sua cabeça, que passaram anos e anos e anos, muitos desde o nascimento, observando que quem era desejado, quem era festejado, quem tinha tudo, quem estava ali dentro da comunidade curtindo, com relógio caro, com roupa cara, com carro caro, com moto cara, era o bandido. Não. É preciso colocar, a partir de uma demonstração muito clara e óbvia, que o bandido, ele agora não é mais o rei do pedaço. O bandido, ou ele está morto, ou ele está preso. E uma vez preso, ele não tem mais contato com aquela realidade. O bandido é tudo que esse jovem não quer ser. É isso que precisamos construir. E, de novo, teremos que construir isso pouco a pouco. O envolvimento dos prefeitos é fundamental. O empenho dos governadores com as suas forças de segurança é essencial. E não adianta você fazer esse processo depois que você tenha a operação de tomada, de retomada do território, que a força policial seja aquela força opressora, porque não é mais o papel dela ali. Quando você coloca para fora, você extirpa dali
a criminalidade, a relação que as pessoas precisam ter com as forças policiais é completamente diferente. É aquela história do policial do bairro, né? Você ter um convívio ali pacífico, onde as pessoas passem a enxergar na polícia uma força a quem recorrer no momento em que há alguma coisa errada e que a polícia haja de uma forma muito efetiva e rápida. Portanto, é preciso se pensar todo o processo urbanístico, além da segurança, óbvio, mas urbanístico, educacional, econômico, para que, então, ao longo do tempo, a realidade efetivamente se transforme nessas regiões.